Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre mais um especialista que diz que no futuro seremos pagos para não fazer nada, pois 80% do trabalho será feito por inteligência artificial. Isso é uma idiotice, não, isso não vai acontecer. Mais um cara defendendo aqui a renda básica universal, que não, porque não vai ter emprego para todo mundo, e eu já falei para vocês que isso deriva de uma falta de conhecimento de como é que funciona a economia. Não, o próprio cara fala aqui, ó, 80% do trabalho vai ser feito por IA. Sabe o que vai estar fazendo as outras pessoas? Os outros 20% do trabalho, vai estar todo mundo trabalhando nos 20% ali. E isso é aumento de produtividade. Você vai estar trabalhando, provavelmente, dirigindo uma ou mais inteligências artificiais para fazer coisas para a sociedade. É uma ilusão achar que não vai ter trabalho. Não, vai mudar o trabalho. Isso eu acho que realmente vai mudar. Vamos entender esse caso aqui, porque esse é um argumento que o pessoal fica falando o tempo todo. Não, porque tem que ter renda básica universal. No momento que você tiver uma sociedade comunista, em que todo mundo recebe dinheiro sem trabalhar, essa sociedade está fadada ao fracasso, ela vai colapsar inevitavelmente. Por isso que é importante entender que não, você vai ter, vamos ser todos muito mais ricos no futuro, como aliás, diga-se de passagem, já somos hoje muito mais ricos do que no passado, na média, né? E hoje, muito do trabalho que se faz hoje não seria considerado trabalho há 100 anos atrás. O que eu faço aqui hoje, não, você não está trabalhando, você está só falando aí para uma câmera, isso não é trabalho. Hoje em dia eu considero trabalho. E da mesma forma, daqui a 100 anos, as pessoas vão estar trabalhando, fazendo, sei lá, né, direcionamento de IA, que é um cara apertar um botão quando acha que a IA está mais bonita e não sei o que lá. Que hoje em dia você não consideraria trabalho isso, mas vai ser trabalho no futuro. Essa notícia foi sugerida por professor libertário do Gomes Freire e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais um especialista dizendo isso. Não é o primeiro que fala, não é o último que fala, ainda vai ter muita gente falando isso. Até o Elon Musk já falou aqui, ó, esse cara agora é o Vinod Khosla. Esse sujeito aqui, né? O Elon Musk já falou em determinado momento que temos que ter renda básica universal, porque aí inteligência artificial vai fazer todos os trabalhos e aí não vai ter o trabalho para as pessoas fazerem. Gente, olha só, é o que eu falo para vocês, é o que diferencia o ser humano da inteligência artificial, é a escassez. Inteligência artificial é infinita, em tese. Você botando dinheiro ali, comprando máquinas da placa de vídeo da NVIDIA e criando super data centers e coisa e tal, a inteligência artificial não tem escassez. Ela existe eternamente, ela pode ser do tamanho que você quiser, não tem escassez. E isso é o que torna os seres humanos diferentes da inteligência artificial. Os seres humanos são escassos. Existe um número finito de seres humanos. Os seres humanos têm horas finitas para trabalhar, porque todos nós temos uma vida finita, né? Então a economia existe por conta da escassez. Se não houvesse escassez de fato, o comunismo não existiria no mundo. O que impede o comunismo é a escassez. É a necessidade de você ter um mercado, você alocar os recursos escassos. Recursos escassos é o que dão sentido à vida no final das contas. Por que os seres humanos têm um propósito na vida? E as inteligências artificiais não têm propósito, você tem que dar o propósito para ela. Porque o ser humano ele tem um período finito para viver, tem escassez. A escassez é o que faz a diferença. Muita gente sonha com um mundo em que não houvesse escassez, que todo mundo tivesse abundância de tudo e coisa e tal, mas não percebem que esse mundo estaria condenado à morte, seria o fim de tudo, né? Seria realmente o colapso da sociedade. A sociedade existe porque existe escassez. A escassez é um ponto importante. Então, não, a inteligência artificial não vai substituir as pessoas. Ela vai aumentar a produtividade das pessoas, o que vai permitir que surjam novas profissões que talvez hoje em dia a gente considere ridículas, né? Como se você falar para um cara na Idade Média que vivia de labutar terra e coisa e tal, não, que um dia vai ter gente que senta na frente da câmera e fica gravando vídeo para as outras pessoas assistirem no celular dela. O que? E o que surge de comida disso? Ah, não surge nada de comida disso. Então não interessa, né? Porque, de fato, na Idade Média, né, o pessoal precisava labutar o dia inteiro para ter comida para comer, e mesmo assim não tinham comida para comer, né? O que aconteceu nesse meio tempo? A tecnologia cresceu muito, várias novas tecnologias surgiram, o que tornou o trabalho no campo, hoje em dia, praticamente supérfluo. Ainda tem muita gente que trabalha no campo, mas para pensar, se você pegar a Idade Média, 90% da população trabalhava no campo. Produzir alimentos era o foco da sociedade como um todo, né? E é uma coisa necessária, porque sem alimentos o ser humano morre. Hoje em dia é uma
pequena fração da população brasileira, da população mundial, que trabalha produzindo alimentos. Uma pequena fração mesmo. Por quê? Porque, de fato, a tecnologia aumentou a produtividade das pessoas. Poucas pessoas com grandes maquinários, com grande tecnologia, com uma boa estratégia, conseguem produzir alimento para todo o resto da sociedade. E aí surgiram outras coisas, surgiram uma série de outros trabalhos, né? O planejamento das próprias máquinas, outras coisas, ir para Marte, né? Empresas como a do Elon Musk de fazer foguete para ir para Marte, colonizar Marte. Isso seria impossível na Idade Média. O pessoal não tinha comida, lutava para comer. Né? Imagina ter tempo e disponibilidade e fazer esforço para ir para Marte. Da mesma forma, eu não sei quais vão ser as profissões daqui a 100 anos, né? Eu garanto para vocês, são coisas que hoje a gente olha e fala, fala sério, isso não é profissão de verdade. O cara da Idade Média que olhasse para mim hoje e falar, caraca, você trabalha com isso? Como assim? Quá. Isso não é profissão de verdade. Você não tá nem com a mão suja, como é que pode, né? E de fato, isso há muito tempo atrás seria visto dessa forma. Da mesma forma, daqui para frente, você vai ter a mesma situação, né? Pessoas como eu, talvez, não exista... A minha profissão não vai existir, certamente. Vai ter uma inteligência artificial para ler as notícias para você aqui, ou o que quer que seja, que vai me substituir daqui a um tempo. Mas vão haver outras profissões. Talvez a minha profissão se torne gerenciar inteligências artificiais, né? O fato é esse, a grande distinção que existe entre a inteligência artificial e o ser humano, e que sempre vai existir, é a questão da escassez. A inteligência artificial, ela vive infinitamente. Ela tem todos os recursos que ela precisa atendidos desde que tem energia elétrica para ela, porque ela vive num mundo que é construído totalmente na internet, não tem fim esse mundo, né? Totalmente sem escassez. Mas, na prática, o mundo real é o nosso, continua sendo. Se a gente pode criar quantos mundos virtuais sejam na internet, o mundo real continua sendo nosso. E no nosso mundo, a escassez é que manda. E a escassez é obrigatória, a escassez é o que dá sentido à vida. Se tivesse tudo, infinitas coisas para todo mundo, meu amigo, a gente ia morrer de tédio todo mundo, ia acabar o mundo, todo mundo se afogando em tédio, porque vai fazer o quê? Né? Vou começar a fazer briga de colisão de iates. A gente bota o nosso iate para brigar, para um bater no outro, ih, ela afundou o iate, manda encomendar mais um iate aí pra gente fazer. Talvez esse seja o futuro, tá? Talvez seja essas profissões do futuro, com a inteligência artificial aumentando muito a capacidade a produtividade, né? Talvez seja tão fácil reparar um iate que acabou que a gente comece... O grande esporte seja a colisão de transatlântico, né? Cada um cria o seu navio transatlântico e joga um com o outro para ver qual que afunda mais bonito e coisa e tal. E, né? Sei lá o que vai ser. Mas, de novo, vai ser coisa por humanos. O que vão estar fazendo 100% dos seres humanos? Vão estar trabalhando nos 20% das coisas que a inteligência artificial não consegue fazer. E sempre vai haver isso. E sempre vai existir essa tendência. Sempre vai haver dois tipos de trabalhadores. Primeiro, o trabalhador que continua sendo necessário mesmo na área que a IA atua. Por exemplo, a agricultura é um caso desse. Hoje em dia é totalmente mecanizado, cheio de máquinas e coisa e tal. Mas ainda tem pessoas que trabalham com agricultura. Ainda tem gente que dirige as máquinas, que conserta as máquinas, que planeja o uso das máquinas. Da mesma forma, vai ter gente que planeja o uso da IA, direciona a IA, vai continuar tendo essas pessoas. Mas mais do que isso, vão surgir novas áreas em que as pessoas vão adotar o seu conhecimento e vão fazer coisas e vai ser necessário, porque, em última análise, a escassez é uma realidade inescapável. A escassez, ela está aí, ela sempre vai existir, e é por isso que o capitalismo é a saída. Você ter a melhor forma de direcionar os recursos escassos através do livre mercado, né? Então, acho que renda básica universal é uma idiotice. Se a gente for por esse caminho, vamos estar errando, vamos estar indo para o comunismo, é o comunismo do futuro, é a renda básica universal. A gente já falou aqui, o pessoal que vai para a Bolsa Família tende a se acomodar e acaba pior no longo prazo do que as pessoas que continuam batalhando sem Bolsa Família. A pessoa que não tem Bolsa Família parece ruim no primeiro momento, né? Ela fala assim, pô, caramba, tem que batalhar. Mas a verdade é que o fato da pessoa ter que lutar para conseguir sobreviver faz com que ela cresça economicamente e acabe melhor no final do tempo do que a pessoa que recebeu a renda básica universal e se acomodou e ficou parada recebendo aquele dinheirinho ali e acaba morrendo. É o problema do cálculo econômico, acaba sendo ineficiente economicamente essas pessoas. Então, não, renda básica universal não é a saída. Fiquem tranquilos, vai haver mercado para todo mundo vai ter coisa para fazer. Agora, é verdade, o que vai acontecer você vai ter que mudar de profissões muitas vezes ao longo da vida. Eu comecei minha carreira como uma profissão, depois mudei no meio do caminho, depois mudei de novo e agora virei youtuber.
E esse tipo de coisa vai ser a tendência daqui para frente. Ninguém vai ter mais uma profissão para a vida toda, como existe em alguns casos. Você vai mudar de profissões, vai ter que descobrir novos nichos, novas formas de ganhar dinheiro, né? Essa é a realidade no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.